No momento em que o Partido dos Trabalhadores completa 33 anos e festeja 10 anos no poder federal, eu entrevistei uma testemunha do movimento operário do ABC e dos primeiros passos de Lula para ser um líder metalúrgico e o político que se tornaria presidente da República. Tito Costa, hoje afastado da política, faz uma comparação entre o PT de ontem e o de hoje e fala de sua relação pessoal com Lula, interrompida ao longo da carreira do ex-presidente. Antônio Tito Costa não imaginava que nesta foto dos anos 70, o líder sindical acabaria sendo tão ou mais importante do que o poeta. Fundador do MDB e constituinte em 88, é o político brasileiro que viu mais de perto o começo da era Lula e do PT. Outra coisa a ser feita! Como prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, cedeu o estádio de Vila Euclides para as famosas assembleias dos metalúrgicos e intermediou negociações com os militares quando a temperatura subia. Jurista aos 90 anos, Tito Costa ainda advoga na área eleitoral e acompanha a política à distância, mas com atenção, interesse e lucidez. Qual é a diferença que existe entre o PT, que está completando 33 anos, e aquele PT que o senhor viu começar no berço do movimento operário do ABC? O que eu vi nascer quando eu era prefeito de São Bernardo era um PT animado pelo idealismo de querer mudar o Brasil e os meios políticos, a forma de fazer política. Hoje, aos 33 anos de idade e 10 anos no poder federal, é um PT completamente diferente que se iguala a todos os partidos que ele criticava no início. No auge das greves, o senhor acolheu o Lula e a família dele na sua propriedade. Alguma vez durante esse tempo todo, o Lula o procurou para agradecer, para comentar esse fato na história dele? Eu acolhi o Lula não só na minha casa, no meu apartamento em São Bernardo, como numa chácara que eu tenho no interior de São Paulo. Ele ficou lá um mês, escondido da polícia. E assim eu o protegi, e a família dele, os filhos eram pequenos. Hoje ele se esqueceu disso tudo, nunca se referiu a esse fato importante na vida dele e na minha, porque eu era prefeito, eu me arrisquei a proteger o Lula, que ele era visado pelo movimento dos militares. E depois de eleito, nunca teve um gesto assim de atenção para comigo, até um café no Palácio do Planalto. A gente ficaria satisfeito de tomar um café com o presidente. Qual foi a melhor e qual foi a pior contribuição do PT para a política brasileira? A melhor foi quando ele surgiu, no meu entender, com uma proposta de melhorar o sistema político brasileiro, os costumes políticos do Brasil. Essa foi a melhor. E a pior foi a contribuição na prática que ele deu, com todos esses escândalos, aliado ao que há de pior na política brasileira. Seria possível algum partido brasileiro dar certo se não agisse dessa forma? É difícil por causa das circunstâncias do governo, da governabilidade e por causa dessa proliferação de partidos, onde cada um procura fazer o seu jogo. E você vê hoje o governo federal precisando acomodar nos ministérios todos aqueles que dão aquela sustentabilidade. Isso está tudo errado. O senhor foi um dos fundadores do velho MDB. Qual é a diferença que existe entre aquele partido de Ulisses Guimarães e o PMDB de hoje, que é um partido considerado adesista, que apenas cuida dos próprios interesses? O PMDB está completamente diferenciado e acomodado nas dobras do governo. Se Ulisses fosse vivo, de duas uma, ou ele teria aderido, o que eu acho difícil, ou ele teria resistido como um soldado que não se entrega as armas. E nós com ele. O senhor é jurista e é político. O senhor viu alguma impropriedade no julgamento do Mensalão, alguma falha jurídica que comprometesse o resultado do julgamento? Eu entendo que o julgamento foi, pelo que eu posso saber, foi correto dentro do que estava no processo e, portanto, nada de um direcionamento político como o PT procura alardear que houve.
A corrupção na política brasileira está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando de maneira incontrolável, tanto nos municípios, como nos estados, como na área federal, nos baixos escalões do governo, quase que incontrolável. O senhor gostaria hoje de ter um encontro com o Lula? Eu gostaria de ter um encontro com o Lula, como amigos, para dizer a ele algumas coisas que eu acho que estão erradas e que ele talvez pudesse, com o prestígio político que tem, pudesse ajudar a consertar. Por exemplo? Por exemplo, os descaminhos do PT. Eles estão anunciando gloriosos dias de suas gestões, mas ele entrou por descaminhos da política que não sei como isso será, como desembocará lá no fundo, no fim. Ok. Muito obrigado pela sua entrevista. As suas ordens.